Bom dia, minha amada. Bom Bom dia, dia. querida! Gente, agora eu vou mostrar o Uau, livro dela. O livro da Liana é esse. Gente, isso aqui é uma obra. É uma obra. Vocês precisam ter esse livro. Esse livro vai falar de curando as feridas emocionais da infância. E eu vou falar aqui um pouquinho de Liana. Daqui a pouquinho ela vai se apresentar. Liana foi um presente que Deus me deu. Um presente. Eu conheci Liana quando a gente fez um curso de coach cristão, lá pela UCC. E olha só, foi, meu Deus, foi um amor à primeira vista, não foi, amiga? verdade. A gente ali, mesmo sem se conhecer, Liana toda se encher da graça do Espírito Santo, muito pontual. Sabe, as palavras que ela falava ali no Meet, no Zoom, pelo Zoom, né? A gente fez pelo Zoom, foi online. E sempre uma palavra muito pontual. Eu falei assim, gente, que mulher inteligente essa Liana, cheia do Espírito Santo. E ali a gente foi construindo uma amizade verdadeira. E olha só, não vai acabar, não. Amém. Amigas de verdade não acaba, né, amiga? Amigas Verdade, de verdade, verdade não acaba. Amigas de verdade soma na vida uma das outras. Amigas verdade. do céu, sabe aquela amiga do céu? Aquela amiga de verdade? Ela soma, né? Quando eu tô, às vezes eu tô precisando de alguma coisa. Liana me socorre, a Liana da mesma forma. Cida me socorre, vamos lá. E uma, sabe, pegando realmente assim, ó, nas mãos uma das outras, sem competição, sabe, sem nada assim que venha atrapalhar essa amizade. E eu estou muito feliz por receber você aqui hoje. Tá bom, minha amiga? E agora eu quero que você se apresente também para nós, Tá para esse público bom. maravilhoso. Amada, eu que agradeço, é uma honra, né, estar aqui com você. Essa conexão, como você disse, que nasceu nos céus, a gente se conheceu online, nós tivemos o privilégio depois de nos conhecer pessoalmente lá em Brasília, Pessoalmente. na formação coach cristã, depois agora como colegas, né, também de profissão como psicanalistas, as duas pelo Instituto Fazendo a Diferença, e uma conexão que nasce, que só Deus explica, né, que nasce no coração de Deus, e quando a gente se conheceu, realmente houve essa conexão, essa empatia, e então é uma alegria muito grande, gratidão por este convite, por estar aqui, né, numa manhã especial, iniciando o nosso dia, para falar de algo que também é algo muito especial, que é o meu livro, né? Curando as feridas emocionais da infância. Um livro que foi lançado há pouco tempo, em final de dezembro do ano passado, e que tem impactado muitas vidas, muitas vidas, já foi para 5 nações, e eu estou muito feliz em receber diariamente os feedbacks do quanto as pessoas têm se identificado com a minha história, do quanto Deus tem falado com elas sobre uma história de vida que eu tenho certeza que tem muitas histórias muito piores, com mais sofrimento, com mais dor do que a minha. E era inclusive isso que eu questionava ao Senhor quando Ele me direcionou a escrever o porquê da minha história. E Ele me dizia exatamente isso, que era justamente porque era uma história que parecia ser comum, era uma história que ia mexer com muitas vidas, ia trazer uma consciência, as pessoas iriam se identificar comigo, ia trazer uma esperança para elas, porque elas iriam se identificar com a minha história e também iriam buscar ajuda para suas dores, para suas feridas, e ter então uma vida transformada. Então é sobre isso que eu falo, que eu transcorro neste livro, né, onde eu relato a minha história de vida. Então este livro, ele é um relato das minhas feridas emocionais, das dores, né, das experiências vividas, dos traumas que eu vivi na infância. Traumas esses, como eu disse, não tem nada de muito especial, mas para mim, enquanto criança, trouxe um significado de muita dor, de muita rejeição, e que trouxe consequências na minha vida adulta. Consequências essas que feriram minha identidade, distorceu minha identidade, baixou minha autoestima e trouxe vários problemas, né? Acho que alguma coisa. Tem um número de fora aqui me ligando. Não sei, desculpe, agora eu bloqueei. Então, eu parei dizendo que
então, que o meu livro é um testemunho de vida, é um relato, né, das minhas feridas emocionais, das dores que eu vivi, dos traumas que eu vivi, mas também é uma jornada de cura e transformação, porque eu relato todo um processo, o caminho que eu percorri em busca da cura e da minha transformação. Então, ele é um manual de vida, onde eu falo inicialmente, né, sobre... Vou relatando, no início tem uma introdução, vou falando sobre a infância, sobre família, porque é na família onde nós somos moldados, onde nós somos construídos, onde nós somos forjados, onde nossa identidade é firmada ou distorcida. Então, eu falo sobre esse contexto das famílias disfuncionais, as consequências que viver num lar disfuncional traz na nossa formação, na nossa personalidade, principalmente enquanto adulto, e vai refletir na nossa vida adulta. Falo das feridas emocionais, das 5 principais feridas emocionais. Eu acho que a Liana está com problema de conexão, gente. Está travando para ela. Travou a fala da Liana? Enquanto a Liana não volta, gente, deixa eu te falar. O que a Liana está falando é muito sério. Por quê? Porque tudo começa na infância. Tudo começa na infância. Tá ouvindo, Exatamente. amiga? Deu uma Sim. paralisou um pouquinho. Então, tudo começa na nossa infância. Olha, às vezes a gente julga, olha, um lar, julga assim, tá perfeito. Mas só quem está vivendo ali naquele lar sabe. Às vezes a gente olha, sabe aquela... A família Margarina, sabe? A família da foto, do post, que tá todo mundo lá feliz. Gente, ó, outro dia, olha só. A gente estava no aniversário e estava brigada a mãe, estava brigado o pai, estava brigada as irmãs, elas estavam sentadas longe, estavam um pé de guerra. Mas na hora que chamaram para fazer as fotos, né, a família foi lá toda feliz, sabe? Eu falei assim, gente, como assim? Eu falei, gente, como assim? Sabe? Aí é todo mundo lá na pose, lá de muito feliz. Eu falei assim, eles não estão felizes. Eles não estão felizes. Eu fiquei assim, observando, porque quando a gente faz, né, a psicanálise, a gente, né, vira terapeuta, a gente começa a analisar tudo, né? Tudo e todos. A gente olha para a pessoa, a gente já começa a fazer análise, é incrível. E a gente começa a fazer análise das famílias também. E a gente vai vendo quantas famílias que estão só, sabe, só na máscara, quantas famílias disfuncionais. Famílias que já estão adultas, formadas, né, quantas disfunções tiveram quando criança, né, quantos adultos disfuncionais. E a gente vê isso todos os dias nos atendimentos. Quando a gente volta, né, ao passado, quando a gente volta à infância, quando a gente volta na história, na origem, a gente vê que o que está acontecendo, né, no momento atual é reflexo daquilo que ela já viveu, daquilo que são memórias que ficaram, e muitas das vezes ela nem sabe o que foi. Quando a gente vai desvendando aqueles enigmas, né, aqueles enigmas do passado, que ficou ali, ó, cravado na alma da pessoa, é que, sabe, é como se tivesse um novelo de lã. Quando você pega a pontinha e você vai puxando, você vai vendo quanto emaranhada aquela pessoa já viveu. Por conta de quê? De traumas da infância. Exatamente. O trauma da infância, ela precisa ser revista, sim. Ela precisa, sabe, que essa criança, ela precisa ser acolhida. Ó, a Andressa está falando. E assim tem muitas famílias, sim. E assim tem muitas famílias. E nós vimos várias famílias na Bíblia. A família de Davi mesmo. Gente, que família mais disfuncional. Não foi? Que família mais disfuncional que foi a família de Davi, que foram os filhos de Davi. Quantos problemas emocionais aqueles adultos, né? Só relataram, só fizeram, né? Em função de traumas lá da infância. Pode falar, amiga. Então, exatamente, bem lembrado que a Bíblia está recheada de histórias de famílias disfuncionais, né? E nós vivemos, grande parte das famílias são disfuncionais. O que é uma família disfuncional? É aquela família onde ela tem dificuldade nos relacionamentos, dificuldades de comunicar um amor em atos, palavras e ações. São famílias
que vem repetindo padrões disfuncionais das suas famílias de origem. Então, tudo que faz é de forma inconsciente. Eu deixo isso bem claro, que em momento algum, tudo que eu relato no meu livro é para culpar pai ou mãe, não, mas é para trazer uma consciência para os leitores, para que eles também se identificam que a grande maioria das famílias são disfuncionais porque elas vêm repetindo padrões das suas famílias de origem. E a nossa origem, as nossas raízes está lá na nossa família. E tudo aquilo que a gente ouve, vê e sente vai formando, formando as nossas crenças, moldando a nossa personalidade, vai afirmar nossa identidade ou destruir através de tudo aquilo que a gente ouviu e viu, principalmente ouviu de pai e mãe. Ontem mesmo, né, eu lidero aqui um grupo de mulheres, trabalho voluntário que eu faço, o Desperta Débora, e eu falava exatamente sobre a identidade, e um dos pilares é a autoestima e a autoimagem, e o quanto foi disruptivo para elas entenderem que a construção delas foi lá na infância, por tudo que elas viram, ouviram e sentiram, e construíram as crenças de quem elas são. A forma como ela se vê hoje está relacionada com a forma que alguém falou lá. Os adjetivos, as palavras que o pai, que a mãe, as pessoas que exerciam autoridade sobre elas, falavam sobre elas. Então, a gente vai sendo moldado na nossa infância. Então, quando a gente volta às nossas origens, não é para buscar culpados, mas sim para buscar identificar a origem das nossas dores, a origem dos nossos comportamentos, e a partir daí, sim, então, iniciar um processo de cura e transformação. Então, é sobre isso que eu falo. Porque eu vim de uma família disfuncional, aparentemente normal, comum como a grande maioria das famílias, família italiana. Eu era a terceira filha, porém, eu gosto desse porém, vírgula, né? Eu me sentia rejeitada. Por quê? Porque será que era real essa rejeição? Talvez não, mas era a percepção que a minha criança interior fazia daquela situação, porque a minha mãe, como é que a Liana, emocionalmente frágil e com intelecto ainda em formação, ela observava aquele cenário. Minha mãe tinha uma preferência pela filha mais velha, o meu pai uma preferência pela segunda, e eu não tinha referência de pai e mãe, porque eu me sentia rejeitada, não pertencente, aí não me sentia amada, não me sentia acolhida. Então, o que uma criança faz quando ela não se sente amada, aceita e aprovada? Ela vai ser rebelde, ela vai fazer tudo para chamar atenção. E aí, então eu discorro toda a minha história, eu relato tudo o que acontecia, as palavras que eu ouvia do meu pai, da minha mãe, que, enfim, que eu nunca ia dar certo para nada, que eu era inquieta, que eu era impossível, eu relato no meu livro várias coisas, palavras, adjetivos muito pesados que eu via de pai, eu via de mãe, e que travou, foram bloqueios emocionais e espirituais que bloquearam a minha vida. E trouxe consequências muito fortes na minha vida adulta, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto esposa, enquanto filha, enquanto profissional, porque eu me via de uma forma distorcida, como a grande maioria das pessoas. Então, quando eu tive esse entendimento, né, nas formações que eu fui fazendo, quando eu investi no autoconhecimento, na área do desenvolvimento humano, eu entendi que eu não era quem eu pensava que era. Eu era uma pessoa totalmente ferida e que eu precisava de cura emocional. E eu mergulhei numa jornada, fiz várias formações na área de coach, master coach, né, toda a grade Golden Belt da Febracis, depois fiz psicanálise, neuropsicanálise, nesse processo fiz muita mentoria, fiz cura interior, fui mentorando daí uma Cunha, fui mentorando do apóstolo Fernando Guilherme, da Ellen Klein. Enfim, mergulhei numa jornada em busca da minha cura e transformação para desconstruir tudo aquilo que tinha sido construído de forma errada. E onde o inimigo, ele entrou naquele cenário, daquela família, usando palavras, né, adjetivos pejorativos que criaram fortalezas na minha mente, me fazendo ver muito aquém de quem Deus tinha me feito para ser. Então, a minha história aqui relatada no livro é um testemunho pessoal das feridas emocionais que eu vivenciei ao longo da minha infância, e eu relato, então, conto os episódios, né,
tudo que aconteceu, o quanto aquilo impactou minha vida na vida adulta, o quanto trouxe prejuízo no meu emocional, nos meus relacionamentos, no relacionamento comigo mesmo, e o caminho que eu percorri em busca da minha jornada de cura e transformação. Eu falo de tudo que eu vivi, desse alinhamento que eu tive que fazer com o meu corpo, minha alma e meu espírito, né, porque nós somos seres triunos, para poder haver um alinhamento e aí sim eu poder então, me reconectar com a minha essência verdadeira, com a Liana que Deus me fez para ser e não quem eu tinha me tornado. Exatamente, amiga. Eu acompanhei, gente, eu acompanhei a trajetória da Liana, mas assim, claro que, né, que na vida adulta. Mas eu sempre via que a Liana tinha algo, sabe, a acrescentar da vivência dela, porque as palavras dela sempre eram muito pontuais, né? Mas como amiga, né? Como amiga, aquela amiga que amiga precisa desabafar, né, Liana? Amiga, eu preciso me dar aí um tempinho aí, né? De você, eu preciso de você hoje. Então a gente vai vendo, vai fazendo aquela análise de quanto realmente ela foi ferida, de quanto isso muitas das vezes traz prejuízo na nossa vida adulta e principalmente dentro da nossa casa. Até porque, amiga, a gente sempre fala assim, eu vim de um lar disfuncional, mas as pessoas que estão inseridas ali, os pais, também eles vieram. Então é uma sequência, né? É uma sequência, é um ciclo, sabe? Termina Sim, um, encerra o outro e vai virando assim, sabe, uma bola de neve. Quando termina, meu Deus, sabe, é bem catastrófica a situação. Mas o que que nós precisamos ver? Que há esperança. Há esperança. Sabe? O Senhor sempre ele vai nos dar um meio de sair dessa situação, sempre vai existir uma esperança de dias melhores. E quando a gente, olha, aqui eu vou pegar aqui um trecho aqui do livro dela que fala assim, ó, a expressão criança ferida é frequentemente usada para descrever o adulto que carrega traumas ou feridas emocionais não resolvidas na infância. exato. É tudo que a gente está falando aqui. E essas feridas podem ser causadas, né, por várias situações. Eu nem vou citar aqui para não ter problema de cair a nossa live, mas por várias situações que todo mundo já sabe, por vários traumas, né? Então, assim, a consequência, né, daquilo é que é a questão. E hoje, quantos adultos nós, né, nós atendemos, né, no consultório, seja, né, de que forma for, de pessoas que estão totalmente inseguras, adultos inseguros, sabe? Pessoas totalmente seguras, sem saber para onde vão. Mas por quê? Porque lá atrás, né, aconteceu algo que marcou emocionalmente a vida daquela pessoa, impactou emocionalmente e muitas das vezes travou aquela pessoa. Então, o que que nós temos que fazer? Acolher. Acolher. O que Liana fez foi exatamente, ela procurou de um jeito, de outro, ela queria se entender, ela queria se encontrar. E nessa de se encontrar, ela encontrou com o maior amor da vida dela, que é o que a música fala, que é na cruz que nós encontramos, gente. Os cursos que nós fazemos vai nos dar o quê? A consciência de que algo está errado e que nós realmente precisamos entrar, sabe, nessa esfera, nessa linha. Mas é lá na cruz que nós encontramos o verdadeiro amor, a verdadeira base, sabe? Mas precisamos de quê? De referência. Muitas das vezes nós precisamos de alguém para fazer isso aqui nas nossas mãos. Nós Exatamente. precisamos, ó, de livros. Nós precisamos de conhecimento. Porque senão a gente não consegue identificar né, tudo que nós passamos. E, amiga, Exatamente. foi num momento de muita dor que você resolveu escrever esse livro? Me fala, conta aqui para nós. Na verdade, eu vi ali alguém perguntou como é que é o nome do livro. O livro, amados, é Curando as Feridas Emocionais da Infância. Minha jornada de cura e transformação. Depois, no final da live, vocês vão ali. Já quem não me segue, vai lá, segue Liana Bemoro. Depois vocês veem ali, quando vocês clicam no nome da Cida, tem meu nome embaixo ali na setinha, mas depois, tá? Liana Bemoro, @Liana Bemoro.
E você vai ter um link lá, vocês podem comprar o livro, encomendar o livro físico, que vai para todo o Brasil, um preço super em conta, e tem também como e-book. Eu sou uma apaixonada por livro físico, porque eu gosto de sublinhar, fazer minhas anotações, depois revisar novamente, e você tem também como emprestar-se. Eu particularmente gosto do livro físico. Bom, você me pediu, você me perguntou como que nasceu, na verdade, o livro. Na verdade, o livro, eu nunca pensei em ser escritora, nunca me imaginei escrevendo. Mas Deus é que sabe os planos que tem a nosso respeito, e isso ele diz na sua palavra. E ele usou pessoas estratégicas para falar comigo, inclusive falo uma, falo duas, falo três, e entrava num, e aí pensava, que loucura, imagina, eu escrevi minha história tão sem graça, quem é que teria interesse em saber da minha história, né? E até que um dia, numa live, né, com uma pessoa também muito especial, que eu falo exatamente sobre isso no livro, tem um capítulo onde eu relato como surgiu, e essa pessoa, ela estava me apresentando, também colega psicanalista, e me apresentando, tinha pessoas de várias nações, e as pessoas diziam que já me conheciam, que gostavam do meu trabalho, e ela profetizou ao vivo ali, dizendo, na verdade, Deus deu aquela direção ali, porque foi naquele momento que a ficha caiu, quando ela disse, essa pessoa que vocês estão vendo na telinha vai escrever um livro, contando testemunho de vida, e aonde a voz dela não chegar, o livro vai chegar. Foi assim, tremendo, assim, foi muito surreal aquele momento. No final, depois eu disse, amiga, o que foi aquilo? Ela disse, eu não sei. Tu sabe que eu só falo aquilo que o Senhor manda entregar. E aí eu fui orar, pedir ao Senhor se realmente era da parte dele. Deus me mostrou que sim. Inclusive, ele me deu um sonho, me vendo escrevendo exatamente o que eu escrevo aqui. Foi um sonho, assim, do céu. Eu escrevendo sobre as feridas emocionais e a minha história em cima das feridas. Inicialmente, eu achei assim, que ia ser só um e-book. Mas depois, inclusive, quando eu mandei para a gráfica, a pessoa que revisou, ela disse, não, é uma história muito impactante, tu vai lançar como um livro físico. Então, nasceu em um momento em que eu já tinha vivido todo o processo. Na verdade, eu já estava numa fase tranquila da minha vida, tendo entendimento que de tudo que eu tinha vivido, já curada, né? Quando eu digo curada, porque eu consigo olhar para a minha história e não sentir mais dor. Quando eu digo curado é porque eu posso contar sem ter medo de julgamento, de crítica, porque realmente isso não importa. O que importa é que as pessoas poderão se identificar com a minha história e trazer uma esperança e também buscar ajuda, buscar viver esse processo de cura e transformação. Então eu creio que foi no momento certo, no momento em que Deus disse, agora, coloca a tua jornada num livro. Então aconteceu, e para a honra e glória de Deus, então tem aqui, né, meu livro físico, tem a contracapa, e eu relato, assim, como eu disse, né, é um livro gostoso, não é um livro muito grosso, então é um livro gostoso de ler. E as pessoas que leem, elas me dão feedback, Asliane, eu comecei a ler, eu não consigo parar, porque elas começam, como é uma história de vida, é um testemunho vivo, as pessoas começam a se identificar e já querem saber o final, e é um final gostoso, porque é um final de cura e transformação. Então eu quero incentivar você também a ler, fazer a leitura deste livro, porque ele é um livro gostoso de ler, tudo que tem ali foi inspirado pelo Espírito Santo, nada foi inventado. Toda vez que eu sentava aqui no meu escritório, eu convidava o Espírito Santo, o que eu vou... Como eu disse, eu não tinha me preparado, eu não tinha feito um curso, nada para escrever, mas quando Deus te dá a direção, ele te capacita, ele dá provisão, vai abrindo portas, e assim aconteceu. Então, ele é um livro totalmente inspirado pelo Espírito Santo, onde relato a minha história de vida e com um final feliz, né? Falando da nova identidade de quem a Liana se tornou. Então, eu quero incentivar você, né, que é amiga, seguidor da Cida, se ainda não me segue, passa a me seguir. Eu sou colega da Cida agora como psicanalista cristã. Também sou Master Coach cristã. Antigamente eu era enfermeira na minha primeira formação. Quando eu me aposentei como enfermeira, depois de 33 anos trabalhando, né, na saúde pública, então a segunda parte, né, da minha história também eu relato no livro, quando eu dei um start, assim, quando eu saio daquele local, eu falo sobre isso no livro, quando eu me aposento, que eu entro numa crise de identidade, porque eu não sabia mais quem eu era. Eu não era mais a Liana, eu não era mais a enfermeira, eu não era mais a gestora, porque a crença que eu carregava era que o meu valor estava no que eu fazia e não em quem eu era.
E ali começa toda uma jornada, uma crise de identidade, e eu mergulho então no autoconhecimento para me conhecer, para me entender o que estava acontecendo. E aí eu entendo que o meu valor não estava no que eu fazia, mas sim em quem eu era, porém quem eu era estava ferido, e esse ser precisava de cura interior, cura na alma, cura nas emoções, porque eu passava em altos e baixos emocionais, então eu mergulhei neste processo de cura, eu queria muito ser transformada, eu não me contentava só em saber o porquê, eu decidi viver uma jornada de cura e transformação, e sobre isso tudo eu relato no livro. Por isso que eu disse, é um livro gostoso que vai inspirar muito você. É verdade. E olha só, gente, olha só. Esse livro, para nós que somos psicanalista clínica, e que todos os dias nós, no consultório, nós atendemos pessoas com essas feridas, ela vai falar aqui, ó, vai dar o relato da vida dela, mas muito além. Por quê? Porque ela vai falar dessas feridas. E, ó, ela colocou aqui, ó, necessidades emocionais de uma criança. Então, você vai ver aqui, ó, quais são essas necessidades? É segurança emocional, atenção e presença. Então, para cada tópico, ela explana isso aqui muito bem. Ela colocou aqui, ó, estímulo cognitivo. Então, o que é um estímulo cognitivo? Empatia e validação emocional e tantos outros. Aí depois ela vem aqui e fala assim, ó, cada ferida emocional pode ter um impacto significativo no desenvolvimento emocional e nas relações futuras da criança. Aqui estão algumas das principais feridas emocionais da criança. E ela descreve quais são. Primeiro que ela colocou, rejeição e abandono. Então, ela vai falar aqui ó, sobre rejeição e abandono. O que é rejeição e abandono? Como que... Porque ela sentiu na pele, gente. Ela sentiu na pele o que foi a rejeição e o abandono. Depois ela vai falar no outro tópico dentro disso, feridas, né? Ferida da traição, feridas de injustiça. Então, ele é um livro muito completo. Para cada tópico tem, sabe, tem uma explicação. E tem falando também, ó, sentimento de impotência e inutilidade. A pessoa torna-se injusta com os outros. Então, é um livro que nós, psicanalistas, principalmente, precisamos ter. Eu incentivo você a comprar esse livro, porque você vai fazer atendimento. E você precisa conhecer quais são as feridas. E quando você conhece essas feridas, não é? De pessoa que já passou, né? Pessoa que já passou pelo processo, porque ela tem autoridade para falar sobre isso, porque ela já passou. Eu também tenho autoridade, você também tem, né? Então, olha, mostra a capa aí. Estão pedindo para mostrar a capa ali, Cida. Mostra a capa. Olha aqui. Não é um livro muito grosso, gente, ó. É um livro de fácil leitura, fácil interpretação, porque são palavras, não tem que ser essas palavras mirabolantes que você tem que buscar no dicionário, não. É vivência do nosso dia. É aquilo que nós precisamos. Sabe? Facilidade, praticidade. Exato. Então, reforçando, né? Então, eu falo sobre essas 5 feridas, descrevo os conceitos, as consequências que traz para a nossa vida adulta, e em cima disso eu falo na minha história e do que trouxe para a minha vida. E é esse testemunho que impacta as pessoas, porque as pessoas dizem, como eu tenho ouvido, Liana, meu Deus, lá naquela página, assim, é isso ali que agora eu me entendi o porquê que eu faço o que eu faço. Por que eu sou assim com os meus filhos? Porque uma pessoa que foi rejeitada vai rejeitar, mesmo que de forma inconsciente. E uma pessoa curada, ela cura não só a si mesma, mas ela cura a sua família, ela cura a sua descendência. Então, uma mãe curada é uma mãe que vai curar a sua descendência, uma mulher posicionada. E é isso, eu sou assim apaixonada por este assunto. Eu assim, sempre que eu posso,
eu estou sempre falando sobre isso, né? Como eu disse ontem mesmo, eu estava no grupo de mulheres falando exatamente sobre isso, porque a base é a nossa raiz. Hoje, quem somos, nós somos construídos na nossa infância e muitas coisas precisam ser desconstruídas para que a gente venha romper e ir para o próximo nível. E sempre que eu falo, volto a dizer, não é para encontrar culpados, mas é para encontrar a raiz dos problemas emocionais, para que a gente saia dos cativeiros emocionais, dos cativeiros espirituais, venha romper, porque uma alma ferida é uma alma fragmentada. E o que é uma alma fragmentada? Ela não se conecta com o corpo e com o espírito. E aí o shalom do Senhor não acontece, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, porque a nossa alma está fora do lugar, está machucada, fragmentada. Então a cura interior, a cura da alma, a cura das emoções, como você prefere dizer, ela precisa acontecer, porque todos nós fomos feridos um dia. Claro que uns mais, outros menos, mas todos nós fomos feridos um dia, todos nós precisamos sim de cura. Basta você buscar o conhecimento para buscar entender o que eu preciso de cura. Qual é a área que eu preciso de cura? Será que eu vivi será que... Porque a rejeição é a porta que é a ferida que abre as portas para as demais feridas da humilhação, os eventos de injustiça, a traição, que é quando os pais prometem algo e não cumprem. A humilhação, quando você foi humilhado na frente de outras pessoas, ou até mesmo na frente dos seus amiguinhos, a culpa, a crítica, a comparação, enfim, tudo são portas que abrem feridas, né? Uma surra, palavrões, a própria negligência emocional, física, ou a negligência emocional, a ausência, o abandono, pais que não estão presentes emocionalmente, não vou nem falar fisicamente, mas não existe uma conexão ali com a criança, olho no olho, V0, a conexão, o tempo de qualidade, a validação de estar ali conectado, incentivando, motivando, validando. Às vezes muitos pais só criticam, só vê o lado errado e aquela criança se sente, então, insegura, inferior, humilhada, e na vida adulta ela vai se sentir uma pessoa inadequada, com problemas nos relacionamentos, enfim. Tenho que parar, senão eu começo a me motivar aqui e quando eu vejo nós vamos passar da hora. Mas é algo assim, é um assunto que todos têm que ter esse conhecimento, porque para identificar, porque uma das frases que eu gravei, nós só modificamos aquilo que nós identificamos, nós só vamos ser curadas daquilo que nós trouxermos à nossa consciência. Então, uma das orações que eu tenho feito muito, tenho ensinado para as minhas clientes, Senhor, traz luz sobre as minhas trevas. Está lá em Salmos, agora não lembro qual, se é 18. Traz luz sobre as minhas trevas. O que é isso? Traz luz, Espírito Santo, me mostra o que está lá no meu inconsciente. Por que eu faço o que eu faço? Por que, de novo, dessas emoções? O que está? Qual é a emoção? Qual é a memória que está lá no meu inconsciente que está me despertando esses gatilhos, me fazendo de novo fazer isso que eu tanto abomino? E por que eu estou fazendo isso? Então, orar para o Espírito Santo trazer à consciência aquilo que está... Porque muitas vezes a gente está como que uma venda nos nossos olhos. As coisas acontecendo, a gente andando, né, fazendo as mesmas coisas, repetindo os mesmos erros e de forma inconsciente. Porém, ferindo as pessoas que a gente mais ama. E quem são? Esposo, filhos, colegas, né, os familiares. Então, trazer luz sobre a nossa consciência é realmente trabalhar, trazer, assim, a gente começar a olhar realmente para quem de fato nós temos sido até agora. Que tipo de mãe eu tenho sido? Que tipo de esposa? Que tipo de filha? Que tipo de amiga? Que profissional eu tenho sido? Então, Senhor, traz luz sobre as minhas trevas. Tira todas as vendas, tudo aquilo que me impede, porque tudo que está em treva, que está na escuridão, está em trevas e está no poder do inimigo. Então, nós temos que trazer luz para identificar tudo que está no culto para ser modificado, para ver cura. E muitas dos nossos traumas, né, estão lá no inconsciente, que é uma forma que o nosso cérebro tem de nos proteger para que a gente não venha sofrer dor. Agora, nós temos o Espírito Santo, que é o nosso aliado, nosso amigo, e nós podemos pedir para ele trazer para o consciente, e a própria psicanálise tem ferramentas extraordinárias para trabalhar essa questão de tirar do inconsciente, trazer para o consciente, para ver então a cura.
para ressignificar, para trabalhar o perdão, para realmente dar um novo significado para aquilo que te aconteceu. Porque nós não podemos modificar aquilo que nos aconteceu, nós não podemos voltar ao passado, mas nós podemos dar um novo significado para aquilo que nos aconteceu. E é sobre isso que eu encerro o meu livro falando, né? Todo esse processo de ressignificação. Quando eu olhei para a história dos meus pais e eu entendi que eles eram muito mais feridos do que eu. Então, pais que são feridos e não foram curados vão ferir, mesmo que de forma inconsciente. Exatamente, amiga, exatamente. Olha só. Que show, gente, que show. Que show de livro, que show, né? Que show. Quantas informações nós recebemos aqui hoje nessa live. E quando a Liana falou assim, luz nas trevas, coloca a luz nas trevas. Sabe, quando ela fala, sempre quando eu ouço essa expressão, eu lembro da dracma. A dracma que perdeu os valores, os tesouros, né, que nós temos ali dentro de nós e nós não sabemos. Mas olha só, quando aquela mulher ela colocou luz no ambiente, viu que tinha sujeira ali, e ela começou a varrer, começou a limpar, ela achou o valor que ela precisava. Isso está aqui dentro de nós. Nós temos valores ocultos dentro de nós que nós precisamos resgatar. Às vezes a gente não acredita na gente. Nós não acreditamos nos nossos valores, nós não acreditamos quem nós somos, que nós somos pessoas que nós podemos sim impactar essa geração, que nós podemos sim impactar o mundo com a nossa voz, com a nossa vivência. Nós somos essas pessoas de valor. Então, quando você coloca luz aqui, Senhor, deixa eu procurar, deixa eu achar, eu preciso achar aquilo que eu perdi lá atrás, aquilo que me foi tirado, aquilo que me foi, sabe, roubado. Quantas pessoas que teve a sua infância, né, migrada, roubada, mas a gente sabe que tem um que pode devolver, que é Jesus. Né? A gente vai olhar para a cruz de Cristo e nós vamos reaver os nossos valores. Sabe, aquilo que nós temos, sabe, de especial, de melhor em nós. Nós vamos reaver esses valores na cruz de Jesus. Sabe, é realmente Deus trazendo sabe, elucidando todos os nossos enigmas, o nosso passado, e nós resgatando aqueles valores que foram perdidos, que nos foram tirados. E olha, Liana, eu só tenho a te agradecer. Gente, eu tenho muito a agradecer vocês. Eu não gosto de passar das 8, eu sempre gosto de terminar no máximo às 7h50, porque nós temos, daqui a pouquinho, nós temos a nossa live com a nossa pastora e mentora, Ângela Cirino, às 8h01. Quem ainda não segue a doutora Ângela Cirino, corre lá e passa a seguir. Todos os dias é uma terapia que nós fazemos ali com ela. E, assim, para não prejudicar o horário dela, a maioria das meninas que estão aqui termina aqui e já corre para lá, gente. Né? Eu mesmo, eu termino e já corro. Por quê? Porque ali é uma fonte que não esgota. É uma fonte inesgotável. E nós precisamos estar alinhadas, estar andando com pessoas que vão nos motivar para o nosso propósito. Liana Moro é essa pessoa que sempre me motivou para o meu propósito. Meu Deus, amiga, gratidão pela sua vida, gratidão pelo esse momento maravilhoso. Gente, eu nem vi o tempo passar, vocês viram? As pessoas estão perguntando novamente ali o nome do livro. Gente, o livro é este. Livro, Curando as feridas emocionais da infância. Da infância. Liana Moro. O site está na minha bio. Exatamente. Vai lá na bio, corre lá qual é o seu Instagram, amiga? Liana Moro mesmo? @Liana B. Moro. Aí tem um linkzinho lá, você tem um site para comprar o livro físico ou o livro online. Tá bom? Cida, gratidão pelo convite mais uma vez. Eis-me aqui, minha amiga do céu. Sabe que a gente está aqui, né? Para uma ser com a outra. E conta sempre comigo quando precisar.
E quem sabe a gente possa estar né, nos ver pessoalmente uma hora dessa, né? Para Deus nada é impossível. Sim. Gratidão a cada uma que passou por aqui, aqueles que irão assistir posteriormente. Beijo grande, Deus abençoe seu dia, essa semana extraordinária que tem pela frente. Gratidão. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Já vamos encerrar. Manda essa live para ajudar outras pessoas, tá? Eu nem gosto de estar falando, eu acho muito assim, sabe, forçação. Eu não gosto nada de forçado, gente. Eu não gosto de nada forçado, eu gosto tudo espontâneo. Mas se você achou que essa live te abençoou, envia para outras pessoas, tá? Vamos ajudar o reino de Deus, propagar realmente o reino de Deus. Mas a gente nem ganha nada, né, amiga? Mas a gente ganha muito, o reino ganha muito com a sua voz, com a sua ajuda. Oi? É visão de reino. Visão de reino, visão de reino. O que, sabe, o que me motivou, o que, sabe, me uniu à Liana foi visão de reino. Exatamente, ela falou isso, visão de reino. E nós estamos aqui para o mesmo propósito. Amém. Beleza, gente? Um beijo para vocês. Fica com Deus. Liana, até a próxima, tá? Vamos, sabe, fazer outras lives, sim, pegar um tópico específico. Depois a gente vai pegar um tópico, a rejeição, e nós vamos debater, debruçar em cima desses assuntos que são pertinentes para esses momentos, para esses dias. Beleza, gente? Deus abençoe vocês. Muito obrigada por ter ficado aqui até agora com a gente. Deus abençoe. Beijo. Terça-feira que vem, estamos aqui de volta com mais uma terapia com fé. Terapia com fé. Deus está nesse negócio. Deus está aqui conosco e nos dando direção certa de como chegar ao nosso alvo. E o nosso alvo sempre vai ser Jesus. Amém? Beijo no coração. Amo vocês. Um beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.